Senhores senadores, quem era vivo em 1984, e tinha idade suficiente para acompanhar os noticiários nacionais, seguramente se lembra daquela que foi talvez uma das maiores catástrofes coletivas da história do país, numa vila chamada Vila Socó, no município de Cubatão, na Baixada Paulista. Era início da madrugada, entre os dias 24 e 25 de fevereiro, quando, por um acidente de percurso, um oleoduto da Petrobras explodiu. E, com isso, diante da precariedade das ruas mal traçadas daquela vila, que ela foi construída no meio de mangues, nos chamados barracos conhecidos como palafitas, aquele oleoduto foi capaz de, em apenas 5 minutos, segundo informações e dados de testemunhos de pessoas sobreviventes, de exterminar, demolir toda uma vila e ceifar a vida oficialmente de 93 pessoas. Digo oficialmente porque os números na estimativa são outros, muito superiores a este. No dia seguinte, nas semanas seguintes, constatou-se a ausência de pelo menos 300 crianças nos bancos escolares das escolas da Vila Socó e dos bairros do município de Cubatão. Estima-se, portanto, um saldo negativo de 500 pessoas. 500 pessoas que perderam a sua vida naquele trágico episódio. Eu relembro, senhor presidente, este fato, porque hoje no Brasil existem inúmeras centenas vilas socós em potencial. Eu me refiro especificamente aos mais de 30 mil oleodutos espalhados por todo o país, construídos pela Petrobras para transportar petróleo e seus derivados. Uma obra como esta, que está no subsolo do território brasileiro, normalmente passa por vilas precárias dos grandes centros da região sudeste, especificamente do estado do Rio de Janeiro e São Paulo, hoje tem sido, infelizmente, fruto de ação criminosa de pessoas que começam a cometer um crime que foi importado de países vizinhos ou próximos, como Colômbia e México, conhecido lá fora e também trazido para nós, como o furto ou roubo da derivação clandestina de combustíveis. Ora, é importante lembrar aqui que nós estamos falando de um crime relativamente novo, consequentemente não tem um tipo penal. Hoje, bandidos de forma precária, tosca, com instrumentos dos mais diversos, perfuram não só as artérias secundárias, onde extraem os derivados do petróleo, como chegam, inclusive, agora a perfurar os dutos e oleodutos na sua artéria principal, com isso fazendo clandestinamente as suas refinarias, comercializando este produto que é nosso, que é do povo brasileiro, que é o petróleo. Não só é um problema para a ordem econômica brasileira, não só um problema para a Petrobras, no que se refere ao desvio do petróleo, consequentemente ao desfalque, mas é de uma gravidade muito grande, porque nós estamos falando na iminência de uma explosão que vai atingir o meio ambiente, os mananciais, as bacias hidrográficas, mas mais grave do que isso, ela pode a qualquer momento explodir em vilas como a Vila Socó, ceifando vidas inocentes. Por isso, senhor presidente, eu trago essa questão hoje, para dizer que, embora não tenhamos ainda uma legislação a respeito, aqui fazendo coro e nos espelhando num país vizinho como a Colômbia, que passou pelo mesmo problema já na década de 90 e trouxe um número aqui para que fique registrado a gravidade do que aconteceu lá e que poderia vir a acontecer no Brasil. A nossa vizinha Colômbia travava esta guerra na década de 90, senadora Vanessa, e teve que confrontar-se com a organização criminosa conhecida como Cartel da Gasolina. Em 10 anos, de 2002 a 2013, quando antes não havia legislação,
era furtado ou roubado 7.000 barris de hidrocarbonetos por dia. Repito, 7.000 barris. Graças à ação atuante das autoridades, graças à tecnologia, mas principalmente a uma legislação rigorosa, punindo como crime de detenção e de reclusão aqueles criminosos que cometiam esse tipo de extravio, a redução, graças à legislação, foi da ordem de 99%. Já México, que passava e passa pelo mesmo problema desde a década de 90, e teve, em 2000, detectados 152 casos. Em 2016, 7.000 casos. Repito, em 2000, 152 casos. Em 2016, 7.000 casos. O México, que passava pela mesma situação, continua amargando um prejuízo anual da ordem de 700 milhões a 1 bilhão de reais. Digo isso porque no Brasil, embora um crime novo, que teve um único caso em 2011, já teve, no ano passado, 73 casos e diante dos números ocorridos já no ano de 2017, nós temos uma estimativa de que vai chegar a 200 casos este ano no Brasil. Por conta disso, temos que nos espelhar nas boas ideias, naquilo que deu certo. México agora começa a atualizar e a fazer a sua legislação. A Colômbia fez seu dever de casa há 10 anos. Em 10 anos, reduziu em 99% esses furtos ou roubos de petróleo e seus derivados. Hoje, esta casa aprovou em caráter terminativo na Comissão de Constituição e Justiça, num projeto de minha autoria, muito bem relatado pelo senador Eduardo Lopes, que num tempo recorde de 15 dias, não só relatou, como muito bem defendeu o projeto hoje na comissão, inclusive contribuindo com emenda a respeito, esta casa aprovou em caráter definitivo um projeto que altera a lei de ordem econômica, tipificando como crime o furto ou roubo de combustível no Brasil. Basicamente, qualquer tipo de atividade relacionada a isso, da mesma forma, receptação, aquele que recebe, distribui, comercializa o fruto dessa extração do petróleo clandestino, passa agora a estar tipificado criminalmente, com pena que varia de 1 ano, chegando a 8 anos nos casos de crimes simples, sem serem os qualificados, podendo chegar a 12 anos em caso de morte ou uma explosão que possa acontecer e retirar a vida de pessoas inocentes em bairros da periferia do nosso país. Eu encerro neste 1 minuto que me falta, senhor presidente, para dizer que aqui nós estamos falando muito mais do que lucratividade. Este já é um crime que no mundo que é considerado o 4º maior crime mais rentável do mundo. Fala-se hoje em mais de 11 bilhões de dólares. De recurso que este tipo de crime consegue lucrar. Está atrás apenas do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do tráfico de pessoas e da falsificação. Portanto, quando aprovamos esse projeto, o Senado Federal dá uma contribuição, não à Petrobras, não apenas à ordem econômica, que é importante e é preciso ser dito, mas principalmente dá uma contribuição ao meio ambiente e principalmente à proteção da vida dos nossos brasileiros e das nossas brasileiras. Encerro realmente, não sem antes dizer aqui que nós estamos falando já de crime organizado. E nós sabemos que o crime organizado tem um único coração, mas tem diversos braços. Ele se dissemina de diversas formas. Este crime organizado, da derivação clandestina, abastece o tráfico de drogas, o tráfico de armas, alimenta a prostituição, os esquadrões da morte e as milícias, estas que dão suporte e proteção à derivação clandestina de combustíveis, que, consequentemente, abastece o tráfico de drogas, o tráfico de armas, etc., numa retroalimentação entre eles, dando suporte e força a este crime organizado que precisamos combater. Era esta a comunicação que gostaria de fazer, senhor presidente, para que Vila Socó seja apenas, se é que podemos dizer apenas, um pesadelo distante, jamais uma ameaça constante. Muito obrigada, senhor presidente.